Se você acorda de madrugada com a boca seca, sentindo aquela tontura estranha, se suas pernas formigam sem motivo aparente, se você sente um cansaço que não passa nem depois de uma noite inteira de sono, então preste muita atenção no que eu vou te contar agora. Porque existe uma razão oculta por trás de tudo isso. Uma razão que tem a ver com 3 minerais específicos que seu corpo está pedindo socorro por não ter. E o mais grave é que 8 em cada 10 pessoas com mais de 60 anos estão cometendo um erro silencioso que impede esses minerais de chegarem até onde precisam chegar. Um erro tão simples, tão aceito como normal, que você provavelmente está cometendo neste exato momento sem saber. E no final desse vídeo eu vou te revelar qual é esse erro, junto com a história surpreendente de como a Dona Conceição, lá de Recife, conseguiu normalizar sua glicose em apenas 40 dias, fazendo uma mudança que ninguém imaginava. Boa noite ou bom dia, meu querido amigo, ou minha querida amiga. Já aconteceu com você de estar sentado na varanda numa tarde tranquila de domingo, talvez tomando um cafezinho, e de repente vem aquela sensação estranha? Aquele tremor nas mãos que você tenta disfarçar? Aquela visão que começa a ficar meio turva, meio embaçada? E aí você corre até a cozinha, pega qualquer coisa doce, um biscoito, um pedaço de bolo, porque alguém te disse que isso ajuda, e de fato parece melhorar por uns minutos. Mas logo depois vem aquele cansaço pesado, aquela vontade de deitar, de fechar os olhos, como se todo o seu corpo estivesse pedindo um descanso que nunca chega de verdade. Se isso te soa familiar, se você já passou por isso uma vez, 2 vezes, ou passa por isso quase todo dia, eu quero que você saiba de uma coisa muito importante. Você não está sozinho nisso. E mais importante ainda, você não tem culpa disso estar acontecendo. Seu José, aposentado lá de Porto Alegre, acordava todas as madrugadas com cãibras nas pernas tão fortes que ele precisava levantar e caminhar pela casa até passar. Dona Marlene, do interior de Goiás, vivia com aquela sensação de que ia desmaiar a qualquer momento, principalmente quando levantava rápido da cadeira. E seu Antônio, motorista aposentado de São Paulo, chegou ao ponto de ter medo de dirigir, porque sua visão ficava embaçada sem aviso. Eu sou o Dr. André Moura, médico endocrinologista há mais de 20 anos, e ao longo de 2 décadas atendendo pessoas como você, pessoas que chegam no meu consultório preocupadas, assustadas, achando que estão ficando doentes de um jeito que não tem volta, eu descobri algo que mudou completamente a forma como eu trato os meus pacientes. E o que eu vou te contar agora vai mudar completamente a forma como você enxerga esse problema da glicose alta, do açúcar no sangue, desse inimigo silencioso que está por trás de tantos sintomas que você sente todo dia. Antes de continuarmos, me faz um favor? Comenta aqui embaixo de qual cidade você está me assistindo agora. Pode ser de São Paulo, do Rio, de Manaus, de Curitiba, de qualquer lugarzinho do Brasil ou até de fora do país. Eu adoro saber que essa mensagem está chegando até você, onde quer que você esteja. E se esse assunto está fazendo sentido para você, se você está sentindo que vim falar exatamente com você hoje, deixa um joinha aqui no vídeo. Isso me mostra que estou no caminho certo e me ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir isso, que precisam entender que existe esperança, que existe solução, que existe um caminho mais suave e natural para lidar com tudo isso. Agora me acompanha com atenção, porque eu preciso te explicar uma coisa que vai fazer tudo se encaixar. Quando a gente fala em açúcar no sangue, em glicose alta, a primeira coisa que vem na cabeça é o diabetes, não é verdade? E aí vem aquele medo, aquela preocupação, aquele pensamento de que agora vai ter que tomar remédio pro resto da vida. Vai ter que parar de comer tudo que gosta. Vai ter que viver naquela rotina chata de furar o dedo todo dia para medir a glicose. Mas o que eu vou te contar agora é algo que vai muito além disso. Você sabia que mais de 70% das pessoas acima dos 60 anos têm algum grau de resistência à insulina? 70%, meu amigo. Isso significa que 7 em cada 10 pessoas da sua idade estão com o corpo funcionando de um jeito que dificulta o açúcar entrar nas células. E sabe o que acontece quando o açúcar não consegue entrar nas células?
Ele fica circulando no sangue, causando aquela série de problemas que você sente. A fadiga constante, a visão embaçada, as cãibras, o formigamento, a sede excessiva, a vontade de urinar a toda hora, aquela fome que não passa nunca. E tem mais. Existe uma conexão direta entre isso e aquilo que você comeu hoje no café da manhã. Eu sei que parece estranho eu estar falando de café da manhã agora, mas já já você vai entender o porquê. Você vai descobrir como uma simples escolha que você faz logo cedo, quando acorda, pode estar sabotando todo o resto do seu dia sem você perceber. Mas antes de eu te mostrar a solução, antes de eu te contar sobre esses 3 minerais poderosos que podem mudar completamente o seu jogo, você precisa entender os erros que estão sabotando sua saúde sem você perceber. Porque não adianta eu te dar a solução se você continuar cometendo os mesmos erros, que vão anular todo o benefício. É como tentar encher um balde furado, sabe? Você pode colocar água o dia inteiro que nunca vai encher. O primeiro erro que eu vejo acontecer todo santo dia no meu consultório é a pessoa achar que precisa cortar todo tipo de carboidrato da dieta. Ela ouve falar que carboidrato vira açúcar no sangue e decide eliminar tudo. Para de comer pão, para de comer arroz, para de comer fruta, para de comer batata. E o que acontece? O corpo entra num estado de estresse tão grande que começa a produzir ainda mais açúcar internamente, através de um processo que a gente chama de gliconeogênese. É como se você tentasse apagar um incêndio jogando gasolina nele. O corpo fica desesperado por energia e começa a converter até proteína em açúcar. Seu Mário, lá de Florianópolis, fez exatamente isso. Ele cortou todo o carboidrato da dieta durante 3 meses. Comia só carne, ovo e salada. E sabe o que aconteceu? A glicose dele, que estava em 130, subiu para 150. Ele ficou mais cansado, mais irritado, começou a perder massa muscular. Quando ele chegou no meu consultório, estava quase desistindo de tudo. O segundo erro, e esse aqui é muito comum, é a pessoa ficar longos períodos sem comer achando que isso vai ajudar. Ela acorda, toma só um café preto, fica até meio-dia sem comer nada, aí come um almoço rapidinho, e depois fica a tarde inteira sem nada até a janta. E o que acontece quando você fica muito tempo sem comer? Seu corpo entra no que a gente chama de modo de sobrevivência. A glicose no sangue começa a oscilar de um jeito perigoso. Uma hora ela está lá embaixo, você sente aquele tremor, aquela tontura, aquela fraqueza. Aí você come alguma coisa e ela dispara lá para cima. E essas montanhas russas de glicose são ainda mais prejudiciais do que uma glicose constantemente um pouquinho alta. Dona Lourdes, do interior da Bahia, vivia assim. Ela achava que quanto menos comesse, melhor seria para controlar a glicose. Pulava o café da manhã, comia um almoço pequeno e à noite atacava a geladeira porque a fome estava insuportável. Resultado? A glicose dela oscilava entre 80 e 200 durante o mesmo dia. Era uma tortura para o corpo dela. O terceiro erro que eu preciso te contar é sobre a água. Parece bobagem, né? Mas a desidratação crônica é um dos fatores mais subestimados quando a gente fala de glicose alta. Quando você não bebe água suficiente, seu sangue fica mais concentrado. E o que está no sangue? O açúcar. Então a concentração de açúcar aumenta não porque você comeu mais doce, mas simplesmente porque tem menos água diluindo ele. É matemática básica, mas a maioria das pessoas não faz essa conexão. E olha que interessante. Tem estudos mostrando que pessoas que bebem menos de 1 litro de água por dia têm 2 vezes mais chance de desenvolver glicose alta do que pessoas que bebem 2 litros ou mais. 2 vezes mais chance. Só por causa da água. Seu Benedito, do Ceará, estava tomando menos de meio litro de água por dia. Ele dizia que não sentia sede, que não gostava de ficar levantando para ir ao banheiro. Quando eu pedi para ele aumentar a água gradualmente, só isso, sem mudar mais nada por enquanto, a glicose dele caiu 15 pontos em 2 semanas. O quarto erro é sobre o sono. E esse aqui mexe com tudo no seu corpo. Quando você não dorme bem, quando você acorda várias vezes durante a noite,
Quando você dorme menos de 6 horas, seu corpo produz mais cortisol, que é o hormônio do estresse. E sabe o que o cortisol faz? Ele aumenta a glicose no sangue. É uma resposta natural do corpo, uma preparação para enfrentar uma situação de perigo. Só que no caso, não tem perigo nenhum. É só o corpo confuso porque você não está dormindo direito. Dona Aparecida, de Minas Gerais, tinha a glicose em 140, mas o detalhe é que ela acordava 3, 4 vezes toda noite por causa da apneia do sono que ela não sabia que tinha. Quando a gente tratou a apneia, melhorou o sono dela, a glicose caiu para 105 sem ela mudar absolutamente mais nada na rotina. Mas o quinto erro, esse eu ainda vou te revelar, é o mais grave de todos, o mais comum, e está diretamente ligado àqueles 3 minerais que eu prometi te contar. Esse erro aqui é tão aceito como normal, tão presente na vida de todo mundo, que você provavelmente está cometendo ele agora mesmo sem saber. Mas calma, que eu ainda vou chegar nele. Antes disso, eu preciso desmistificar uma crença que está impedindo milhões de pessoas de melhorarem sua saúde. Muita gente acredita que suplemento não funciona, que é tudo placebo, que é jogar dinheiro fora. Eu escuto isso todo dia. As pessoas dizem que tentaram tomar vitamina C, vitamina D, ômega 3 e não viram diferença nenhuma. E aí eu pergunto: quanto você tomou? Quanto tempo você tomou? E mais importante, você tomou na forma certa? Porque o problema não é o suplemento em si. O problema é a forma como ele é usado. Deixa eu te explicar uma coisa que a indústria farmacêutica não quer que você saiba. Quando você toma um mineral em forma isolada, em forma sintética, seu corpo tem dificuldade de reconhecer aquilo como algo natural. É como se você tentasse encaixar uma peça errada num quebra-cabeça. Ela até pode entrar forçando, mas não vai se conectar direito com as outras peças. Agora, quando você toma um mineral quelado, ou seja, ligado a um aminoácido, seu corpo reconhece aquilo como alimento de verdade. A absorção pode ser até 5 vezes maior. E é exatamente por causa desse mito, dessa crença de que suplemento não funciona, que o erro número 5 acontece tanto. As pessoas desistem antes mesmo de dar uma chance real para o corpo delas. Elas tomam um suplemento qualquer, comprado no primeiro lugar que viram na primeira dose que alguém sugeriu, por 2 semanas, e quando não veem milagre, concluem que não funciona. Mas a verdade é que o corpo precisa de tempo para se reequilibrar. Ele levou anos, décadas até para chegar no estado que está agora. Não é em 2 semanas que tudo vai se resolver. Agora que você já sabe o que não fazer, agora que você já entendeu os erros mais comuns e a verdade sobre suplementação, eu vou te mostrar exatamente o que fazer. E a primeira solução é tão simples que você pode começar hoje mesmo. Na verdade, você pode começar daqui a pouco, assim que terminar de assistir esse vídeo. Lembra que eu falei sobre aquela conexão com o café da manhã? Pois é. Agora você vai entender tudo. O primeiro mineral poderoso que você precisa ter no seu corpo, e que a maioria das pessoas acima de 60 anos está em falta total, é o magnésio. Magnésio é envolvido em mais de 300 reações químicas no seu corpo. 300. E uma das principais funções dele é ajudar a insulina a fazer o trabalho dela direito, que é levar o açúcar do sangue para dentro das células. Sem magnésio suficiente, a insulina fica confusa, perdida, sem saber direito o que fazer. É como um carteiro tentando entregar correspondências sem ter endereço certo. E sabe qual é o grande problema? A maioria dos alimentos que a gente come hoje em dia é pobre em magnésio. Os solos estão esgotados. Os vegetais não têm mais a concentração de minerais que tinham 50 anos atrás. Além disso, o estresse crônico, que todo mundo vive hoje, queima magnésio do corpo. O açúcar em excesso queima magnésio. O café em excesso queima magnésio. É uma tempestade perfeita para você ficar deficiente. Os sintomas de falta de magnésio são exatamente aqueles que você sente. Cãibras nas pernas, principalmente à noite. Palpitações no coração. Dificuldade para dormir. Ansiedade. Irritabilidade. E glicose alta, claro.
Tudo isso pode estar ligado à falta desse mineral precioso. Eu recomendo magnésio quelado, na forma de glicinato ou bisglicinato, porque é a forma mais bem absorvida pelo corpo e a que menos causa desconforto intestinal. A dose ideal gira em torno de 300 a 400 mg por dia, mas sempre é bom conversar com um médico para ajustar para sua realidade específica. E tem um detalhe sobre o magnésio que pouquíssima gente sabe, e isso tem tudo a ver com aquele erro número 5 que eu ainda não revelei. Mas antes de chegar lá, deixa eu te contar sobre o segundo mineral. O segundo mineral poderoso é o cromo. Cromo é um mineral traço, ou seja, você precisa de quantidades bem pequenas dele, mas essas quantidades pequenas fazem toda a diferença do mundo. O cromo potencializa a ação da insulina. Ele funciona como se fosse um auxiliar da insulina, ajudando ela a se conectar melhor com as células. Quando você tem cromo suficiente no corpo, a insulina trabalha de forma muito mais eficiente, e isso significa que você precisa de menos insulina para fazer o mesmo trabalho. E menos insulina circulando significa menos inflamação, menos ganho de peso, menos risco de problemas cardiovasculares. Estudos mostram que pessoas com diabetes tipo 2 que suplementam cromo conseguem reduzir a glicose de jejum em até 20%. 20% é muita coisa. É a diferença entre uma glicose de 150 e uma glicose de 120. É a diferença entre estar na zona de risco e estar numa zona mais tranquila. E o melhor de tudo é que o cromo não tem efeitos colaterais significativos quando usado nas doses corretas. A dose recomendada é entre 200 e 400 microgramas por dia, na forma de picolinato de cromo, que é a mais estudada e mais eficaz. Seu João, lá de Curitiba, começou a tomar cromo junto com magnésio, e em 3 semanas viu a glicose dele cair de 135 para 110. Ele me ligou emocionado, dizendo que não acreditava que algo tão simples pudesse funcionar tão bem. Ele tinha tentado de tudo antes, remédios que davam efeito colateral, dietas malucas que ele não conseguia seguir, exercícios que machucavam os joelhos dele, e no fim, a solução estava em 2 minerais simples. Mas o caso da Dona Maria é ainda mais impressionante, porque ela tinha um agravante que o seu João não tinha. Ela tinha resistência à insulina há mais de 15 anos, já estava tomando metformina, e mesmo assim a glicose dela vivia entre 140 e 160. Quando ela começou a suplementar com os minerais certos, na forma certa, junto com pequenos ajustes na alimentação que eu vou te explicar já já, a glicose dela foi para 105 em apenas 6 semanas. 6 semanas. O médico dela ficou tão surpreso que pediu para ela repetir o exame achando que tinha dado errado. E agora vem o terceiro mineral, que é o mais surpreendente de todos porque a maioria das pessoas nunca ouviu falar dele nesse contexto. Estou falando do zinco. Zinco é fundamental para a produção e armazenamento de insulina no pâncreas. Sem zinco suficiente, seu pâncreas não consegue produzir insulina de qualidade. É como ter uma fábrica que até tem os trabalhadores, mas não tem a matéria-prima certa para fabricar o produto. Além disso, o zinco ajuda a proteger as células beta do pâncreas, que são as células responsáveis por produzir insulina. Com o tempo, com a glicose alta constante, essas células vão ficando cansadas, estressadas, danificadas. O zinco funciona como um escudo protetor para essas células. Ele reduz o estresse oxidativo, reduz a inflamação, ajuda as células a se regenerarem. É um mineral que trabalha nos bastidores, mas que faz toda a diferença no resultado final. A deficiência de zinco é extremamente comum em pessoas com glicose alta. E sabe por quê? Porque quando a glicose está alta, você urina mais. E quando você urina mais, você perde zinco pela urina. É um ciclo vicioso. A glicose alta causa deficiência de zinco, e a deficiência de zinco piora a glicose alta. E aí você fica preso nesse ciclo sem conseguir sair. A não ser que você reponha o zinco de forma adequada. A dose recomendada de zinco é entre 30 e 50 mg por dia, na forma de picolinato ou bisglicinato de zinco. E é importante tomar zinco longe das refeições, ou pelo menos 2 horas depois de comer,
porque ele compete com outros minerais pela absorção. Se você tomar zinco junto com cálcio ou ferro, por exemplo, nenhum dos dois vai ser bem absorvido. Dona Conceição, lá de Recife, aquela que eu mencionei no começo do vídeo, ela tinha glicose em 160. Hemoglobina glicada em 7,2, já estava na fila para começar a tomar insulina. Ela estava desesperada, achando que ia ter que passar o resto da vida dependente de injeções. Quando ela chegou no meu consultório, a primeira coisa que eu fiz foi pedir um exame completo de minerais. E adivinhe o que apareceu? Magnésio baixo, cromo baixo, zinco muito baixo. Ela estava literalmente funcionando no vazio. Eu prescrevi os 3 minerais na forma quelada, nas doses certas, e pedi para ela voltar em 6 semanas. Quando ela voltou, estava radiante. A glicose de jejum tinha caído para 115. A hemoglobina glicada foi para 6,3. Ela me abraçou chorando, dizendo que tinha recuperado a esperança, que tinha voltado a dormir bem, que as câimbras tinham sumido, que a visão estava mais nítida. E tudo isso em 40 dias. Mas e aquele erro grave que eu prometi revelar? Aquele que 8 em cada 10 pessoas cometem? Chegou a hora de você saber. O erro número 5, o mais prejudicial de todos, é tomar suplementos de forma errada. As pessoas compram um magnésio qualquer, na forma de óxido de magnésio que tem absorção de apenas 4%. Ou compram um multivitamínico baratinho, que tem doses ridículas de tudo, doses que não fazem absolutamente diferença nenhuma. Ou tomam tudo de uma vez no mesmo horário, junto com a comida, e aí um mineral atrapalha da absorção do outro. E o pior de tudo é que quando não veem resultado, concluem que suplemento não funciona. Mas o problema não é o suplemento. É a forma como estão usando. É como comprar os ingredientes errados e depois reclamar que a receita não deu certo. Você precisa dos minerais certos, nas formas certas, nas doses certas, nos horários certos. Esse é o segredo que mudou a vida do seu João, da Dona Maria, da Dona Conceição e de centenas de outros pacientes meus. Percebe agora como tudo se conecta? O mito que eu desmistifiquei sobre suplementos, as 3 soluções que eu te mostrei com os minerais poderosos, as histórias dessas pessoas reais que conseguiram reverter a situação delas. Tudo isso faz parte de um mesmo quebra-cabeça. E agora, você tem todas as peças na mão. Mas tem mais coisa que eu preciso te contar. Porque não adianta só tomar os minerais se você continuar fazendo outras coisas que sabotam sua saúde. Deixa eu te dar mais algumas orientações práticas que vão potencializar o efeito desses 3 minerais e vão fazer sua glicose cair ainda mais rápido. Primeira orientação prática. Comece o dia com proteína e gordura boa, não com carboidrato puro. Aquele pãozinho francês com margarina e café com açúcar que você está acostumado a comer há 50 anos está jogando sua glicose lá para cima logo de manhã. E quando você começa o dia com a glicose alta, o resto do dia fica uma loucura. Troca isso por ovos mexidos com abacate, ou iogurte natural integral com nozes, ou um pedaço de queijo com umas castanhas. Proteína e gordura boa de manhã mantém sua glicose estável por horas. Segunda orientação. Caminhe depois das refeições. Não precisa ser uma caminhada longa, pesada, cansativa. Apenas 10 minutos de caminhada leve depois do almoço e depois da janta já fazem uma diferença enorme. O movimento ajuda seus músculos a pegarem o açúcar do sangue e usarem como energia. É como se você estivesse dando uma ajudinha para o corpo processar aquele alimento que você acabou de comer. Seu Cláudio, de Brasília, implementou essa dica e viu a glicose pós-prandial dele, que é a glicose medida 2 horas depois de comer, cair de 190 para 140. Só com 10 minutos de caminhada. Ele nem acreditava que algo tão simples pudesse ser tão eficaz. Hoje ele já faz questão de caminhar depois de toda a refeição principal. Virou hábito. Terceira orientação. Durma num quarto escuro e fresco. A qualidade do seu sono afeta diretamente sua glicose. Quando o quarto está escuro de verdade, sem aquela luzinha do despertador piscando, sem a claridade da rua entrando pela janela, seu corpo produz melatonina direito. E a melatonina não é só o hormônio do sono,
Ela também ajuda a regular a glicose. Estudos mostram que pessoas que dormem em quartos escuros têm glicose de jejum mais baixa do que pessoas que dormem em quartos com luz. E o fresco também é importante. A temperatura ideal para dormir é entre 18 e 21 graus. Quando está muito quente, seu sono fica superficial. Você acorda várias vezes. E isso bagunça toda a regulação hormonal do corpo. Dona Helena, do interior de São Paulo, colocou cortinas blackout no quarto e começou a dormir com o ventilador ligado. Só isso já fez a glicose dela cair 10 pontos. Quarta orientação: gerencie o estresse. Eu sei que é mais fácil falar do que fazer, mas você precisa entender uma coisa. O estresse crônico é um dos maiores inimigos da glicose estável. Quando você está estressado, seu corpo produz cortisol. E o cortisol aumenta a glicose. É uma resposta natural para te dar energia para enfrentar o perigo. Só que no caso, não tem perigo real. É só a sua mente ruminando preocupações, medos, angústias. E o corpo não sabe diferenciar um perigo real de um perigo imaginário. Então, o que você pode fazer? Práticas simples como respiração profunda por 5 minutos, 3 vezes ao dia. Ou ouvir uma música que você gosta. Ou assistir algo que te faça rir. Ou conversar com um amigo querido. Ou fazer um hobby que te relaxa. Não precisa ser meditação formal, não precisa ser yoga, não precisa ser nada complicado. Só precisa ser algo que te tire daquele estado de tensão constante. Quinta orientação: hidrate-se de verdade. Lembra que eu falei sobre a importância da água? Então agora eu vou te dar uma dica prática. Coloque uma meta de beber pelo menos 8 copos de água por dia, mas não beba tudo de uma vez. Distribua ao longo do dia. Um copo assim que acordar, para hidratar depois das horas de sono. Um copo antes de cada refeição, para preparar o sistema digestivo. Um copo entre as refeições. E outro antes de dormir, mas não muito para não ficar acordando para ir ao banheiro. E se você é daquelas pessoas que esquecem de beber água, coloca um alarme no celular. Ou deixa uma garrafa sempre visível na sua frente. Ou coloca uma meta de terminar uma garrafa de 1 litro até o meio-dia e outra até o final do dia. Encontre um jeito que funcione para você. Mas não negligencie a água. É um dos fatores mais simples e mais poderosos para controlar a glicose. Seu Valdir, lá de Manaus, vivia desidratado. Ele tomava talvez 3 copos de água por dia e ainda reclamava que tinha que ir muito ao banheiro. Quando eu pedi para ele aumentar gradualmente para 8 copos, ele ficou receoso. Mas topou tentar. Depois de 2 semanas, ele me ligou impressionado. Disse que estava se sentindo mais disposto, menos cansado, com menos fome também. E a glicose dele caiu 12 pontos só com esse ajuste. Agora eu quero te contar sobre a Dona Zuleide, porque a história dela resume tudo o que eu te falei até agora. Dona Zuleide tem 68 anos, mora em Salvador, é aposentada e chegou no meu consultório há 8 meses atrás completamente desesperada. A glicose dela estava em 170, a hemoglobina glicada em 8,1. Ela já estava tomando 3 remédios diferentes para diabetes, mas nada parecia funcionar. Ela acordava cansada, passava o dia cansada, ia dormir cansada. Tinha cãibras toda a noite. A visão estava cada vez mais embaçada. Ela estava convencida de que ia ficar cega, que ia precisar amputar algum membro, que ia acabar numa cadeira de rodas. Quando eu fiz os exames nela, descobri que estava com deficiência severa de magnésio, cromo e zinco. Além disso, ela estava cometendo todos os erros que eu te contei. Tomava café da manhã só com pão e café. Passava o dia inteiro sentada. Dormia mal. Bebia pouca água. Vivia estressada cuidando dos netos. Era um conjunto de fatores que estavam sabotando completamente a saúde dela. Eu propus um plano simples. Suplementar com os 3 minerais na forma quelada. Mudar o café da manhã para ter proteína. Caminhar 10 minutos depois do almoço. Melhorar o ambiente do sono. Beber mais água. E uma coisa que eu não tinha te contado ainda, mas que é fundamental. Comer verduras e legumes em toda a refeição principal.
porque as fibras das verduras e legumes fazem uma diferença enorme na absorção de açúcar. Elas funcionam como uma barreira protetora, fazendo com que o açúcar entre mais devagar na corrente sanguínea. Dona Zuleide seguiu tudo direitinho. Voltou depois de 2 meses e os resultados eram incríveis. Glicose de jejum em 112. Hemoglobina glicada em 6,8. Ela tinha perdido 5 quilos sem fazer dieta restritiva. As cãibras tinham sumido. O sono estava profundo. A energia tinha voltado. Ela me disse que se sentia 20 anos mais jovem. E o mais importante, ela tinha recuperado a esperança. Ela não se via mais como uma pessoa condenada, mas sim como alguém que estava retomando o controle da própria saúde. Hoje, 8 meses depois da primeira consulta, Dona Zuleide está com glicose em jejum de 95, hemoglobina glicada em 5,9, e já conseguiu reduzir 2 dos 3 medicamentos que tomava. O médico dela está pensando em tirar o terceiro também daqui a alguns meses se ela continuar assim. Ela me manda mensagem toda semana agradecendo, dizendo que compartilha tudo que aprendeu com as amigas dela, que virou uma espécie de embaixadora da saúde natural no bairro onde mora. E olha, eu preciso te dizer uma coisa importante. Quanto mais cedo você começar a colocar isso em prática, mais rápido seu corpo vai responder. Não é questão de ter medo, é questão de se dar esse presente. Porque você merece viver bem. Você merece acordar disposto. Você merece ter energia para fazer as coisas que gosta. Você merece enxergar bem, caminhar sem dor, dormir tranquilo. Você não precisa aceitar que é normal sentir tudo isso só porque está envelhecendo. Envelhecer é natural, mas envelhecer com saúde também é possível. E está ao seu alcance. Toda vez que alguém me diz que é tarde demais, que já tem 60, 70, 80 anos, e que o corpo não vai mais responder, eu lembro da história do seu Armando. Seu Armando tem 83 anos. 83. Ele chegou no meu consultório há 1 ano atrás com glicose em 180, usando bengala para andar, com a visão tão ruim que mal conseguia ver meu rosto direito. E sabe o que aconteceu? Ele fez tudo o que eu te contei aqui. Tomou os minerais certos, ajustou a alimentação, começou a caminhar, melhorou o sono. E hoje, 1 ano depois, aos 84 anos, ele está com glicose em 100, hemoglobina glicada em 6,2. Não usa mais bengala, voltou a dirigir, voltou a ler jornal sem precisar de lupa. Se ele conseguiu aos 83 anos, você também consegue, não importa a sua idade. E para te ajudar a colocar tudo isso em prática, eu preparei algo especial. Quando esse vídeo terminar, clica no link que está fixado aqui no primeiro comentário. Esse link te leva direto para o meu grupo gratuito do WhatsApp, onde eu envio todos os meus vídeos em primeira mão, além de dicas rápidas que não posto em lugar nenhum. E tem mais. Lá no grupo, eu vou te enviar uma lista completa com tudo que a gente conversou aqui hoje, já organizadinha para você salvar e seguir. Os 3 minerais com as doses certas, as formas certas, os horários certos, as 5 orientações práticas, os alimentos que você deve comer e os que deve evitar. Tudo explicadinho para você não ficar perdido. É de graça, e você vai fazer parte de uma comunidade de pessoas que, assim como você, querem cuidar melhor da saúde. Lá no grupo a gente troca experiências, tira dúvidas, se apoia mutuamente. É um espaço de acolhimento e informação de qualidade. Então, não perde tempo. Quando o vídeo acabar, clica no link do primeiro comentário e entra pro grupo. Vai ser um prazer enorme ter você lá com a gente. Então, recapitulando tudo que a gente conversou aqui hoje, você descobriu qual é o verdadeiro problema por trás da glicose alta, que não é só uma questão de comer muito açúcar, mas sim uma questão de falta de minerais essenciais que seu corpo precisa para processar esse açúcar direito. Você conheceu os 5 erros mais comuns que as pessoas cometem e que sabotam a saúde sem elas perceberem. Você aprendeu sobre os 3 minerais poderosos que podem transformar completamente seu quadro: magnésio, cromo e zinco. E você descobriu as 5 orientações práticas que vão potencializar o efeito desses minerais: proteína no café da manhã, caminhada depois das refeições, sono de qualidade,
gerenciamento do estresse e hidratação adequada. Lembra do seu João? Lembra da Dona Maria? Lembra da Dona Conceição? Lembra da Dona Zuleide? Lembra do seu Armando? Eles eram como você. Pessoas normais, com medo, com preocupação, achando que não tinha mais jeito. E hoje estão vivendo uma vida muito melhor. E você também pode. Você tem nas suas mãos o poder de transformar sua saúde. Não é mágica, não é milagre. É ciência aplicada de forma simples e acessível. E eu quero te dizer uma coisa de coração. Eu faço isso há mais de 20 anos não porque eu preciso, mas porque eu amo. Eu amo ver a transformação nas pessoas. Eu amo quando alguém me liga emocionado dizendo que a vida mudou. Eu amo quando recebo uma mensagem dizendo que alguém conseguiu reduzir os medicamentos, que voltou a fazer as coisas que gostava, que recuperou a alegria de viver. É por isso que eu acordo todo dia. É por isso que eu gravo esses vídeos. É por isso que eu compartilho tudo que eu sei. Porque eu quero que você viva bem. Você merece isso. Então não desiste. Não aceita que é normal se sentir mal só porque está envelhecendo. Dá esse passo. Começa hoje. Ou se não for hoje, começa amanhã. Mas começa. Porque cada dia que passa é um dia a menos para você aproveitar com saúde. E a vida é preciosa demais para ser vivida com dor, com cansaço, com medo. Você tem o poder de mudar isso. E eu estou aqui para te ajudar nessa jornada. Se você chegou até aqui, até o final desse vídeo, eu quero te agradecer de coração pela sua atenção. Obrigado por ter passado esse tempo comigo. Obrigado por confiar em mim. E obrigado por estar se dando essa oportunidade de cuidar melhor de você. Agora não esquece. Clica no link do primeiro comentário, entra para o grupo do WhatsApp, pega sua lista completa e começa a colocar tudo isso em prática. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aquele joinha aí embaixo. Isso me ajuda a continuar levando essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir. Um abraço apertado e até o próximo vídeo. Cuida-te bem, viu? Você merece.